Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você estiver vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Você que não me conhece ainda, deixe-me apresentar. Me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria compartilhar conhecimento com você sobre a inteligência artificial e toda a sua sopinha de letras, como por exemplo Python, Machine Learning, Deep Learning, SGBDs, MongoDB e por aí vai. Roda o VT, produção! Meus guerreiros, na vida existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são vítimas, que ficam murmurando, reclamando, questionando, que olha para uma pessoa de sucesso e inveja ela e ainda diz que a vida dela é fácil, mas não sabe o que ela fez para chegar aonde ela está. E existe outro tipo de pessoa, que é a pessoa que é responsável pela vida, que tem consciência, que reconhece quando a vida está para não dizer um palavrão aqui, e assume a responsabilidade e se pergunta o que eu preciso fazer para mudar de vida. E realmente faz. E vai lá e faz acontecer. Não somente sonha, mas principalmente como realiza cada um deles. Que tipo de pessoa você quer ser? Isso é uma questão individual e escolha de cada um. Mediante essa mensagem motivacional, antes da gente começar essa aula, deixe-me saber que eu gero valor para você. Curta, compartilhe, comente nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para o maior número possível de pessoas. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso Dominando Python. Se você está aqui, parabéns, significa que você é persistente. Outras pessoas já teriam desistido, mas você está aqui procurando aprender a cada dia. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Lembre-se que conhecimento é poder. Te dá, inclusive, o poder de escolher aonde você deseja trabalhar, meu guerreiro. Nessa aula, nós iremos corrigir os exercícios propostos na aula 14, que trata os assuntos listas, duplas e dicionários. Eu espero que você tenha tentado resolver. Lembre-se que programar é prática. 1. Extraído do site WikiPython com adaptações. Uma empresa de pesquisas precisa tabular os resultados da seguinte enquete feita a uma grande quantidade de organizações. Qual o melhor sistema operacional para uso em servidores? As possíveis respostas são 1. Windows Server, 2. Unix, 3. Linux, 4. NetWare, 5. macOS, 6. Outro. Você foi contratado para desenvolver um programa que leia o resultado da enquete e informe ao final o resultado da mesma. O programa deverá ler os valores até ser informado o valor 0, que encerra a entrada dos dados. Não deverão ser aceitos valores além dos válidos para o programa, de 0 a 6. Ou seja, se ele informar, por exemplo, 7, o programa mostra uma mensagem na tela dizendo inválido e pede novamente. Os valores referentes a cada uma das opções devem ser armazenados em uma estrutura que permita mapeamento chave-valor. Não é qualquer estrutura. A estrutura de dados que você precisa usar, o exercício está te obrigando isso, é o quê? Qual a estrutura de dados nós estudamos que possibilita você resgatar os valores através de uma chave? Ou melhor dizendo, cada elemento que você guarda pode ser acessado através da chave. É o dicionário. Se você respondeu o dicionário, você acertou. Nesse caso aqui, nós iremos usar dicionário, porque o exercício está obrigando a gente. Apenas por questões didáticas. Além os dados terem sido completamente informados, o programa deverá calcular o percentual de cada um dos concorrentes e informar o vencedor da enquete. O formato da saída foi dado pela empresa, é o seguinte. Então você tem, por exemplo, o sistema operacional, a quantidade de votos e o percentual. Por exemplo, o Windows Server aparece aqui com 1.500 votos, 17%. Unix com 3.500, 400%, 40%, né?
17%, 40% e por aí vai. Desses aqui, qual foi o vencedor? De cara, foi Unix, foi o mais voltado. Então vamos lá. Eu criei, exercício 1, eu criei uma funçãozinha, daqui a pouco eu vou chamar ela. Aqui é o corpo da função. E lá embaixo aqui eu vou chamar a função. O que essa função vai fazer? Ela vai validar o que o usuário digitou. Vai validar a opção. Tem que estar entre 1 e 6. Então, eu passo para ela um range de valores, ou seja, um intervalo, um valor mínimo e um valor máximo. Uma mensagem de erro e a opção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa opção aqui e converter para um valor inteiro, para fazer as devidas comparações. Aí eu verifico, enquanto opção for menor do que o mínimo ou opção for maior do que o máximo, uma das duas condições acontecerem, quer dizer que eu estou diante de um valor inválido. Sei lá, ele informou menos 1, informou 8, informou 7. Aí vou mostrar uma mensagem na tela de erro, que o usuário vai... Na verdade, eu vou passar lá embaixo. Vou solicitar novamente, vou armazenar dentro de uma variável que eu vou criar chamada opção e vou converter para um valor inteiro. No final do método, ou se você preferir chamar função, eu vou devolver a opção no formato de string. Olha só, então aqui é a captura de valores, aqui é a definição da função, captura de valores, e aqui é o relatório. Então, a primeira coisa é eu criar a estrutura de dados que vai armazenar os dados, ou seja, vai contabilizar os votos para Windows Server, para Unix, para Linux e por aí vai. Então, eu fiz da seguinte maneira. Eu criei um dicionário onde a chave é o número que representa a opção. Por exemplo, 1 refere-se ao Windows Server, 2 refere-se ao Linux e por aí vai, certo? Então, o primeiro elemento é a chave 1. Aí aqui perceba que eu sei que é um dicionário. Como é que eu sei que é um dicionário? Abre e fecha chaves. Toda vez que eu tiver isso, é um dicionário. Aí aqui eu vou ter sempre chave e valor. O primeiro elemento tem chave e valor, vírgula. O segundo elemento tem chave e valor. O terceiro tem chave e valor. Sempre assim. Perceba que cada elemento está separado, delimitado por uma vírgula. Então aqui é a chave, depois de 2 pontos é um valor. Aqui é a chave, depois de 2 pontos é um valor. Chave, 2 pontos, o valor. Chave, 2 pontos e o valor. E nada impede de você colocar diversos valores. A chave é única, precisa ser só apenas uma. Neste caso, poderia ser o nome também do sistema operacional, mas eu defini que fosse um número, referente à opção. Beleza? E aqui eu estou colocando 2 valores. O primeiro valor vai se referir ao nome do sistema operacional. E esse 0 aqui é a quantidade de votos. Considerando que o programa acabou de ser inicializado, a quantidade de votos para todos os sistemas operacionais vai ser zerado. Aí, conforme o programa for executando, né, eu vou pegando esses valores, vou incrementando eles. Se o usuário escolheu o Windows Server, eu vou contabilizar, ao invés de ser 0, vai virar 1. Se for, por exemplo, no macOS, ao invés de ser 0 aqui, vai ser 1. E se voltar de novo no macOS, vai ficar 2. E assim sucessivamente. Perceba ainda que eu tenho a chave é uma string, 2 pontos e o valor. E o valor é uma lista. Perceba que eu tenho abre e fecha colchete. Poderia ser apenas um valor? Sim. Poderia ser 2 valores? Sim. Poderia ser 3 valores? Sim. Aqui dentro poderia ter outro dicionário, outra lista? Sim. Você pode brincar com as estruturas de dados, né? Nada impede de você ter chave e obrigatoriamente um único valor. Não, você pode ter chave e diversos valores. Aqui eu tenho uma chave, a chave ela é única, mas os valores podem ser diversos. Eu tenho 2 valores, que é uma lista. O primeiro elemento da lista é o nome do sistema operacional e o segundo elemento é a quantidade de votos. Então, 1 Windows Server, 0 Unix, 0 e por aí vai. Beleza? Aqui eu vou criar uma variável chamada total, que refere-se à quantidade de votos, e eu vou incrementando ela.
E aqui uma variável chamada opção e vou inicializar ela com 0. Enquanto a opção for diferente de 0, né? Ele fala isso aqui, ó, quando ele for informar o valor 0, o programa automaticamente será interrompido. E aqui ele pergunta, qual o melhor sistema operacional para uso em servidores? Aí aqui eu vou mostrar as opções na tela para o meu usuário. Windows Server, Unix, Linux, macOS, né? NetWare, macOS ou outro. E 0 encerrar programa. Aí eu vou capturar o que ele digitou. E depois eu vou chamar a função validar opção, para que esteja entre 0 e 1. Aqui eu passo o valor mínimo, que é 0, o valor máximo é 6. Caso ele não digite nenhuma dessas opções, é a mensagem inválida, né? Mensagem de erro, que vai ser opção inválida. E aqui a variável que eu vou validar, opção. E a função, o método, vai devolver a variável validada. Beleza? Então, capturei, validei e agora eu vou verificar o que ele digitou, né? Ele digitou 1, 2, 3, 4. Se ele digitou 1, quer dizer que ele escolheu um Windows Server. Se ele digitou 2, Unix. Se digitou 3, vai ser o Linux. 4, NetWare. 5, macOS. 6, outro. Se ele digitou 1, olha agora o que nós iremos fazer. Nós iremos ir lá no dicionário, beleza? Então, lista de programas, eu vou atualizar o dicionário. Eu tenho que atualizar esse valor aqui, porque esse valor agora não é 0, ele precisa ser 1, beleza? Então, qual é a função que pode ser utilizada para atualizar um dicionário? Eu posso utilizar a função update. Então, lista de programas, update. Certo? Lista de programas é o nosso dicionário. Update, aí você vai passar para ela exatamente o dicionário. Bem, o que eu vou passar para ela é um dicionário, ó. Abre chaves aqui, fecha chaves aqui. E aqui, eu vou dizer, eu quero que você acesse a chave 1, beleza? A chave 1, você vai acessar lá a chave 1. 2 pontos, eu vou acessar esse elemento aqui. E eu vou atualizar o quê? Aqui eu vou precisar atualizar. Não, eu vou manter a mesma coisa. Se eu quisesse atualizar aqui com outro nome, eu poderia. Mas neste caso aqui eu vou manter o mesmo nome. Então eu vou resgatar o que está aqui dentro. Então, lista de programas na chave 1 na posição 0. Se você pegasse lista de programas da chave 1 aqui, você está obtendo um elemento que está no dicionário. Para obter um elemento que está no dicionário através da chave, você pode fazer isso aqui, né? O nome do dicionário, abre colchete, fecha colchete, e aqui a chave. Então, quando eu faço isso aqui, ó, lista de programa com a chave 1, eu estou acessando esse elemento aqui, beleza? Eu acessei esse elemento aqui, aí eu tenho 2 valores. Eu posso acessar esse valor ou esse valor. Posição 0 é o que? Ele vai acessar esse elemento, beleza? Porque quando eu faço, obtenho esse elemento do dicionário da chave 1, ele vai retornar essa lista. Aí eu posso acessar esse elemento e esse elemento aqui. Para acessar esse elemento na posição 0, ok? Vírgula. Agora, esse valor vai ser atualizado. Esse valor ele vai sofrer um incremento de 1. Eu preciso pegar o que está lá dentro e colocar o valor de 1. Eu criei uma variável chamada aqui valor interno para facilitar. Então, lista de programas. Acesso o elemento que tem de chave 1, ok? Eu vou acessar o quê? Eu vou acessar esse elemento aqui, posição 0 e posição 1. E vou guardar dentro da variável chamada valor interno. E agora, com esse valor interno, mais 1. Então, perceba que eu vou atualizar, não qualquer elemento, eu vou atualizar o elemento de posição 1, passando esse valor aqui, né? Eu vou conservar e agora esse valor aqui vai ser alterado, beleza? O mesmo raciocínio se repete para os demais. Só que ao invés de ser 1 aqui, vai ser 2, que eu estou acessando o elemento de posição 2. Se o usuário digitar 2, vou acessar esse elemento aqui. Então, eu vou atualizar, né? Vou recuperar o que está aqui dentro e esse aqui vai ser o quê? Vai ser atualizado. Beleza? Então, eu faço isso para 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui é importante
enfatizar, porque somente se a opção for diferente de 0, ele vai contabilizar o voto, né? Porque quando for 0, ele vai encerrar o programa, só que ele não vai contabilizar. É como se não fosse um voto válido, beleza? Então, se a opção for diferente de 0, total recebe total mais 1. E ao final, eu vou ter o relatório. Opa, deixa eu subir um pouquinho aqui. A quantidade de votos, eu estou mostrando na tela, total. Vou mostrar uma mensagem aqui, sistema operacional, votos e a porcentagem. Existe um método, uma função que devolve a chave e o valor para todos os elementos que estão no dicionário chamado items. Você pode percorrer ele através do método for, né? Aliás, do laço for. Então, vai devolver, o método items devolve sempre o quê? Duas coisas, a chave e o valor. Então, for chave e valor em lista programa items. Então, aqui eu vou mostrar o nome, que é o valor na posição 0. A quantidade de votos, valor na posição 1. E o percentual é o quê? É esse valor 1 aqui, né? Que tá aqui. Dividido pelo total. Tudo isso aqui multiplicado por 100. Beleza? É isso. É exatamente isso que você precisa saber. E se eu quiser mostrar quem foi o sistema operacional que obteve mais votos? Eu não implementei aqui, mas fica um desafio para você. Como é que você faria? Aqui já está praticamente meio caminho andado. Pensa um pouquinho. Vamos lá. Então, eu vou executar esse programinha aqui, validar a opção. Eu executei essa célula, a função foi criada, só não foi executada. E agora eu vou começar a brincadeira. Então, eu vou escolher o Windows Server. Vou escolher novamente o Windows Server. Tem 2 votos. Windows Server, certo? E agora eu vou escolher Unix. E agora eu vou encerrar o programa, 0. Então vamos ver o resultado final. Eu tenho 4 votos, sendo que 3 votos é do Windows Server. Ficou com 75% dos votos. E Unix tem apenas um único voto. Ficou com 25%. Os demais, zerados. Está funcionando perfeitamente. Vamos verificar se a validação, se essa função está funcionando, né? Vamos fazer um teste aqui. Então, se ele colocar, por exemplo... eu quero colocar 7. Ele não pode deixar. Opa, opção inválida. Não pode deixar. E menos 1 ele pode deixar? Também não. Agora, 0, sim. 0 quer dizer que ele não votou em nada. Vamos executar isso aqui. Opa! O que aconteceu isso aqui? Como não teve votos, né? Total aqui tá zerado. Ele tentou dividir por 0 e não é possível fazer isso. Então, a gente precisa tratar isso aqui, né? Ele somente vai fazer essa divisão, né? If total for diferente de 0, aí ele vai mostrar o percentual. Caso contrário, eu vou mostrar uma mensagem aqui dizendo na tela: não existem votos para serem computados. Não existem votos para gerar o relatório. Né? Para ele não mostrar isso aqui 6 vezes, aí eu posso dar um break aqui. Beleza? Vamos executar mais uma vez. Executa aqui, executa aqui. Agora eu vou brincar. Eu vou botar o Windows Server. De novo o Windows Server. Vou botar 2 pro Linux. Agora tem 3 votos. 4 votos. E agora outro. 5 votos. Vamos ver. Encerro o programa, né? Faltou encerrar aqui. 5 votos. 2 para o Unix, né? 2 para o Server e 1 para outros. 40%, 40%, 20%. Se você somar isso aqui, dá 100%. Beleza? É isso. Vamos para o próximo exercício, meu guerreiro.
Extraído do site WikiPython, faça um programa que carregue uma lista com os modelos de 5 carros. Exemplo de modelos: Fusca, Gol, Vectra e por aí vai. Carregue outra lista com o consumo desses carros, isto é, quantos quilômetros cada um desses carros faz com 1 litro de combustível. Calcule e mostre. 1. O modelo do carro mais econômico. 2. Quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consome para percorrer uma distância de 1.000 km. E quanto isso custará, considerando que a gasolina custe 2,25 litros. Abaixo segue uma tela de exemplo. A disposição das informações deve ser a mais próxima possível ao exemplo. Os dados são fictícios e podem mudar a cada execução do programa. Então você tem vários carros, são 5 carros. Cada um desses carros, meus guerreiros, eles têm uma quilometragem, ou seja, o litro faz quantos km? Aqui, por exemplo, o Fusca, 1 litro faz 7 km, já o Gol faz 10, e por aí vai. E no final você vai ter mais ou menos um relatório isso. Desse aqui, ó, que você tem o nome do carro, a quilometragem dele, e aqui quanto que você vai precisar para percorrer a distância de 1.000 km. Quantos litros eu vou precisar? Para calcular isso, basta você pegar 1.000, que é o que eu quero percorrer, 1.000 km, dividido pela quantidade que o carro faz. Porque o carro faz, por exemplo, 8 litros. Aliás, 1 litro faz 8 quilômetros. Então, eu vou precisar de 125 litros. E para calcular o preço que vai sair no final, é só você pegar o preço do litro, é quanto? No final é 125. Se supõe que o preço do litro seja 2,25, quanto eu vou ter no final, né? Quanto vai dar? Vai dar 281. É isso que a gente vai fazer. Beleza? Então aqui eu criei inicialmente 2 listas vazias. Como é que você sabe, professor, que é uma lista? Abre colchete, fecha colchete. Sempre assim. Lista, abre colchete, fecha colchete. Então lista de carros e lista de quilometragens. Vou criar um forzinho, rodando ele 5 vezes, range de 0 até 5. Aqui eu estou mostrando na tela aonde eu estou, né? Item mais um, aí vai 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou solicitar para o usuário o nome do carro. Eu vou devolver uma string e eu vou colocar dentro da lista. Como é que a gente insere um elemento dentro da lista? A gente pode utilizar o método append, vai inserir sempre ao final da lista. Então, lista de carros.append com o que o usuário digitou, com o nome do carro. O mesmo raciocínio eu vou fazer para a quilometragem. Vou solicitar para o usuário, vou converter para um valor float e vou guardar dentro de lista de KMs, né? Lista de KMs.append disso aqui. E ainda vou solicitar para ele o preço da gasolina, converter para o valor float. Quando eu for montar o relatório, eu vou ter lista de preços, que são os preços finais. Então eu vou criar um forzinho que vai rodar 5 vezes, né? Então aqui eu vou mostrar o nome do carro, ou seja, lista de carros na item, ou seja, na posição 0, na posição 1. Vou mostrar também a quilometragem, então lista de KMs na posição item, beleza? Como é que você faz o cálculo agora da quilometragem? Eu vou pegar 1.000 e dividir pelo valor que esse carro faz com litro, né? Quantos quilômetros ele faz com 1 litro? Então, 1.000 dividido por listas de KM na posição item e vou guardar dentro de cálculo KM. Vou mostrar isso aqui, beleza? Na tela. Vou mostrar o preço, né? Isso aqui, na verdade, nada mais é do que a quilometragem. E aqui é o preço, né? O preço vai ser o cálculo do KM vezes o preço da gasolina. E ainda vou guardar numa lista que eu criei chamada lista de preços. Beleza? E ao final eu vou extrair o carro mais econômico. Eu posso usar, por exemplo, a função mi, que vai obter o menor valor de uma lista. Vamos lá. Então eu vou mostrar aqui eu vou cadastrar alguns carros. Então eu vou cadastrar, por exemplo, Fusca. Ele faz 7 km. O item 2, eu vou cadastrar um Gol que faz 10. O litro faz 10 km. Agora a BMW que faz 2. Agora a Ferrari que faz 2 também. Faz 1. O nome do carro agora, sei lá, o X
E a quilômetro agora, por exemplo, que faz 4. O preço do litro, né? Vou colocar, por exemplo, a gasolina tá R$5. 5. Vou mostrar o relatório, olha aí. O Fusca, por exemplo, aqui ele mostrou de todos os carros, beleza? O relatório bem bonitinho. Ele faz 7 litros, então para você percorrer a distância, né? De 100 km, você vai dividir o quê? 1000. Quanto ele faz? Quantos quilômetros ele faz por litro? 7. Dá 142,85, beleza. E quanto está saindo isso aqui? Basta multiplicar 142,85 multiplicado pelo preço da gasolina. Quanto está o preço da gasolina? Eu nem olhei o preço da gasolina. 5, né? Vezes 5. Dá 714. Se eu quiser mostrar ainda aqui, né, o preço da gasolina, vou colocar aqui. Preço da gasolina, que é uma variável. Pronto. Eu ainda posso colocar um printzinho aqui para ficar uma coisa separada. Pronto. E por aí vai. Carro 1, 2, 3, 4, 5. O carro mais econômico aqui é R$500. Quem é R$500? É a BMW, beleza? Agora, como é que você mostraria o nome desse carro aqui? Fica aí o desafio para você, meus guerreiros. Agora, por fim, o exercício de número 3. Vamos lá? Exercício de número 3, extraído do site também, o Equipar. Então, faça um programa que lê 4 notas, mostre as notas e a média na tela. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu vou obter 4 notas e vou colocar dentro de uma lista. Como é que eu sei que é uma lista? Abre colchete, fecha colchete. Eu criei uma lista chamada lista de notas. Vou criar um forzinho que vai rodar 4 vezes, né? E aqui eu vou mostrando os itens. Nota, item mais 1. Vou solicitar para o usuário um valor de 0 a 10 através do comando input. A input vai devolver uma string e eu vou fazer com que vire um valor float. Eu vou guardar dentro de nota e vou adicionando essa nota na minha lista. Como é que adiciono um elemento na minha lista? Eu posso usar o método append. O método append sempre vai inserir no final da lista. Ou você usa o método insert, só que o método insert você diz aonde você quer inserir. Pode ser no segundo, no terceiro, na última posição. O método append é sempre ao final e aqui me atende. E depois eu vou mostrar as notas, né? Então, lista de notas, for nota em lista de notas, mostrando aqui a nota. A lista é um elemento iterável, quer dizer que é um elemento que permite repetição. E aqui eu vou mostrar também a nota mínima, a nota máxima, embora um exercício não pede, mas você pode utilizar essas funçãozinhas aqui do próprio Python, min, e o objeto vai mostrar o valor mínimo, max, e o nome do objeto. E para fazer a média eu posso usar, por exemplo, eu posso adotar a seguinte estratégia. Eu vou somar todas as notas, sum, lista de notas, dividido pelo total. Total você pode obter através da função len. É o somatório de todas as notas dividido pela quantidade. Beleza? Então vamos lá. Colocar, por exemplo, aqui 8. Vou colocar 2. Vou colocar 0. E eu vou colocar 1. 8, 2, 0 e 1. Vamos verificar se está certo o cálculo? Então, vamos lá. 8, nota mínima 0, máxima 8 e a média. Vamos lá. 8 mais 2 mais 0 mais 1. Dividido por 4. Deu 2,75. Perfeito. Beleza? E tá aí. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no coração. E até mais.